Galo recebe sondagens por Paulinho. Europeus virão com tudo para tirar o atacante do clube. Atlético desistiu realmente do Mundial de Clubes? Eu tenho uma novidade para te contar. Por fim, Conmebol. Será que o peso em relação ao Atlético seria o mesmo do que foi adotado nos últimos dias? Olha que você vai ficar embasbacado com o que eu vou lhe dizer. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui no Bica Galo de segunda a sexta para a gente trocar aquela ideia, falar sobre Galo e, claro, né, trazer notícias exclusivas como que vamos fazer aqui hoje. Pessoal, antes da gente seguir, eu peço que me ajude a alcançar os 1000 likes neste vídeo. Ontem batemos os 1.300, meu muito, mas muito obrigado por todo o carinho, por toda a participação, por todo o empenho que vocês colocam em prática. Eu sei que é chato, que é enjoado a gente ficar pedindo aqui, mas se estiver assistindo ao vivo ou nas próximas 24 horas, me ajude a alcançar os 1000 likes neste vídeo. Posso contar com a sua ajuda? Enfim, Paulinho, Atlético recebeu sondagens pelo atacante e agora os europeus virão com tudo para tirar o jogador do clube. Pessoal, o nome mais cobiçado, talvez até mesmo do mercado sul-americano ou aqui do Brasil, é sim o atacante Paulinho. Isso se deve a alguns fatores estes que envolvem idade, né, a questão também do número de gols, do número de passes. Só para que vocês tenham uma ideia, o Paulinho chegou aos 78 jogos com a camisa do Galo, clube que disputou no ano passado a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro até o final, e neste ano é sim um dos protagonistas aqui no futebol sul-americano, e naturalmente isso gera um certo interesse quando se vê um clube em expansão, como está o Atlético, e você observa um jogador de apenas 23 anos, com 78 jogos, 38 gols e 11 assistências. É como se o Paulinho, a cada jogo ou a cada 2 jogos, ou oferecesse um passe a gol ou fizesse um gol. Até mais um pouquinho do que isso. Enfim, a informação que a gente apurou é de que o Atlético recebeu sondagens pelo Paulinho e agora aguarda uma oferta oficial pelo atacante. As pessoas costumam me perguntar, Musi, o que seria um valor viável pelo Paulinho? Quanto seria essa quantia que muitos falam de provavelmente ser a maior venda da história do clube? Será que vai por este caminho mesmo? Será que o Atlético vai conseguir, né, um número exorbitante? Bom, a gente consultou uma fonte, ela obviamente não quis falar sobre valores de venda, mas descobrimos que o Atlético gastou 6 milhões de euros, ou gastará, porque isso aqui não é à vista, isso vai sendo ao longo dos anos ou ao longo do contrato do Paulinho, 6 milhões de euros. Aí vem aquela pergunta, mas peraí, se ele veio de graça, como é que gastou 6 milhões de euros? Gente, vamos lá, um atleta que chegou no Galo com seus 21 para 22 anos, vindo da Europa, sendo vendido ao Bayer Leverkusen por uma nota como foi do Vasco da Gama, passagens por categoria de base, vários clubes tentando o Paulinho também ali ao mesmo tempo, inclusive o Atlético concorreu com o Palmeiras, enfim, uma série de fatores que fez com que o Paulinho viesse ao Atlético, e essa vinda ela não é de graça, ela não é 100% gratuita. Isso não acontece, é diferente, por exemplo, de um caso envolvendo o Bernard, que havia um interesse do jogador em vir, uma idade um pouco mais avançada, já cumpriu seu tempo na Europa, e por aí vai. No caso do Paulinho, totalmente diferente. O Atlético gasta ou gastará, como eu disse, 6 milhões de euros nessa transação. Mais do que justo. O empresário, né, ali você tem a bonificação por assinatura de contrato, se você vai cumprindo metas, naturalmente virão outras coisas juntas, enfim, 6 milhões de euros é o que o Atlético gastará em relação ao Paulinho. Essa deve sim, ou pelo menos essa é a expectativa da diretoria atleticana, de que o Paulinho seja uma das maiores, se não a maior venda da história do Atlético. Como eu disse, os europeus buscaram informações a respeito do Paulinho, isso não é de hoje. A gente sabe que o Benfica correu atrás, que o Sporting, que a Internazionale de Milão, enfim, alguns clubes sondaram o Atlético para saber a situação do Paulinho. À medida que o tempo vai passando e que surgem novas necessidades, principalmente nestes clubes europeus, a gente observa que há ali um certo planejamento e o momento onde os europeus realmente investem é na chamada janela de verão. Essa janela acontece do dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Ou seja, esperem que o Atlético receberá sim ofertas, eu digo com S, porque certamente será mais de uma, pelo Paulinho. Esses clubes já entraram em contato, nenhuma oferta, pelo menos segundo a nossa fonte, foi formalizada, mas o Galo, se receber uma boa oferta, um bom valor,
vai vender sim o Paulinho. Eu imagino, isso na minha concepção, não é um número que foi me passado, que o Atlético chegando a 25 milhões de euros venderá sim o Paulinho. Se a gente fosse fazer uma cotação rápida aqui, tá? Eu vou colocar o euro a 5,5, eu não sei nem se é essa a cotação que está hoje, mas vamos colocar 5,5. 137 milhões de reais, tá? Seria mais ou menos o valor arrecadado com a venda do Paulinho. Naturalmente, uma parte pertence ao Atlético, outra ao jogador e por aí vai. O Atlético não tem essa totalidade. É bom a gente ressaltar aqui para fechar esse assunto, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre Mundial de Clubes e uma notícia horrorosa da Conmebol, tá? Também, desculpem aqui o desabafo, mas é uma notícia horrorosa, que o torcedor atleticano tem que ficar muito atento a isso, né? O Atlético precisa lucrar no ano de 2024, prestem bem atenção, isso está no balanço do clube, lucrar 65 milhões de reais em venda. Certamente, se acontece uma venda de 25 milhões de euros, o Atlético não só bate esse patamar de venda, assim como vai em algum momento, segundo inclusive o que a gente trouxe ontem aqui de forma exclusiva, vai fazer aportes para contratações. O Atlético funciona da seguinte forma, para fechar esse assunto. Manutenção é a verba que entra, ou seja, para pessoal e também para custos operacionais, e eventuais contratações só acontecerão se vendermos jogadores. Se não vende, não contrata. Para contratar, tem que vender. É assim que funciona. Naturalmente seria uma perda significativa, mas eu quero saber a opinião do torcedor. Você acha que o Paulinho é invendável ou a gente pode sim cogitar essa hipótese? Quase 140 milhões de reais por Paulinho, se esses forem os números, você acha que está perto do ideal ou imaginaria mais por esse jogador? Deixe aí a sua opinião, lembrando que na sexta-feira tem os abraços, então escreva também o seu nome e a sua cidade que eu te mando aquele abraço mais do que especial amanhã. Pessoal, agora a segunda pauta, vamos falar um pouquinho aqui sobre Mundial de Clubes, é algo que interessa demais ao torcedor atleticano, né? Não por acaso, o Galo foi já ao Mundial de Clubes e sofremos, né, bastante com aquela eliminação precoce, aquele timaço de 2013, mas surge, né, através de uma entrevista ao portal Estado de Minas, no fim do ano passado, a possibilidade do Atlético estar realmente no Mundial de Clubes deste ano, mesmo sem poder, né, ou sem vencer a Taça Libertadores da América. Antes da gente seguir nesse assunto, deixe seu like, me ajude a bater os 1000 likes nas próximas 24 horas. Está assistindo ao vivo? 100 likes ao vivo e 1000 likes nas próximas 24 horas. Como eu disse, em dezembro do ano passado, o Sérgio Coelho, em entrevista ao portal Estado de Minas, né, cogitou essa hipótese do Atlético, né, ter ali em algum momento ou participar do Mundial de Clubes através do ranking da FIFA. Ou seja, a ideia do Atlético era a seguinte: se a gente encontrar alguma brecha essa legal, nós tentaremos sim participar do Mundial de Clubes, mesmo que não seja vencendo a competição neste ano. Encontrar brechas. Isso não foi encontrado, o que já era de se esperar, o que já era de se imaginar, né? O Atlético não cumpriria esses requisitos para uma eventual, né, solicitação à FIFA. Para quem não sabe, né, o Mundial de Clubes mudou completamente, não vai ser como era no passado, daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso. E o Sérgio Coelho ontem deu uma breve palavra, uma breve entrevista também ao portal do Estado de Minas e disse o seguinte, abro aspas, eu falei que se tivesse uma possibilidade de acionar a FIFA, a gente iria. Não existe essa possibilidade nenhuma para isso. Nós não temos direito a pedir nada. Lembrando que o Mundial de Clubes, senhoras e senhores, renderá ao campeão 280 milhões de reais. Repito, 280 milhões de reais. Apesar destas dificuldades impostas aí, né, tanto pela diretoria do Atlético, assim como de entender que não cabe nenhum tipo de ação em relação à FIFA, o torcedor atleticano ainda tem sim e deve ter a esperança de ir ao Mundial de Clubes no próximo ano. Aliás, Mundial este que acontecerá a cada 4 anos com a presença de 32 clubes, mais ou menos como se fosse a Copa do Mundo. E essa possibilidade para que o Atlético vá na próxima temporada ou, né, no próximo ano ao Mundial de Clubes, seria basicamente vencendo a Libertadores este ano. Já pensou? Vencer a Liberta e ir para o Mundial, talvez o Mundial mais aclamado aí dos últimos anos? E eu deixo uma pergunta no ar a vocês. 32 clubes, 280 milhões de reais para o campeão. Você gosta dessa ideia de se parecer com a Copa do Mundo? Né, colocar mais clubes, ficar um negócio um pouco mais, né, bagunçado, entre aspas, ali? Outra coisa, você acha que o Galo ou algum clube aqui da América Latina tem realmente condições de chegar às fases finais? Lembrando que serão times europeus e não apenas
1, como era nesse passado recente. Agora, mudando de pauta, mais uma da Conmebol. Será que o peso ou as medidas adotadas em relação ao futebol sul-americano, que habla e não fala, seriam os mesmos em relação ao Atlético? No dia 4 de abril, prestem bem atenção, o lateral Maxi Oliveira, do Peñarol, estava em campo para uma partida contra o Rosário Central, partida esta válida pela Taça Libertadores da América. Após o término deste jogo, ele e seus colegas se dirigiram até a torcida do Peñarol, que havia saído do Uruguai, para acompanhar o jogo ali na Argentina. O problema é que neste exato momento, simplesmente aconteceu isso que vocês estão vendo aí na tela. Sim, meus amigos e amigas, no ambiente de trabalho, na principal competição da América Latina, ele foi simplesmente atingido por uma pedra ou por uma pedrada no rosto. Além da lesão, Maxi chegou inclusive a desmaiar nos vestiários, palavra inclusive do próprio presidente do Peñarol. Além disso, animais que estavam ali na arquibancada do Rosário Central chegaram a tirar outros objetos das arquibancadas em cima dos jogadores do Peñarol. Um outro caso que a gente viu ainda nesta semana foi aqui no estádio do Atlético, na Arena MRV, quando um torcedor do Peñarol, clube este que pertence ao próprio lateral que tomou uma pedrada no rosto, imitando um macaco para os torcedores brasileiros ou os torcedores atleticanos. Eu digo brasileiro porque essa imagem que vocês estão vendo, feriu não só os torcedores atleticanos, mas toda uma comunidade, todo o povo brasileiro. Ainda nesta semana, o Grêmio foi atuar contra o Estudiantes de La Plata. E aí, o mesmo fato. Não só mas torcedores do Estudiantes de La Plata imitavam ou faziam sons e imitavam macacos para a torcida brasileira. Agora, eu vou colocar em pauta aqui a punição em relação a cada um destes casos. Prestem bem atenção. O Rosário, o time lá da pedrada, o jogador estava em campo, levou uma pedrada no rosto, tomou a suspensão de um jogo com portão fechado e $50 mil que vai ter que pagar a Conmebol. Já em relação ao Peñarol, o sujeito que imitou um macaco dentro da Arena MRV, ou os torcedores do Estudiantes de La Plata, sabe o que vai acontecer com os clubes ou com estas pessoas? Nada. E sabe por que não acontece nada? Porque a Conmebol é conivente, porque a Conmebol aceita atos de racismo e não faz absolutamente nada, porque a Conmebol aceita estádios acanhados e sem nenhum tipo de proteção àqueles que fazem o espetáculo. Uma imagem que é arranhada há anos. O futebol sul-americano está muito distante de uma realidade minimamente organizada. E aqui eu não falo só sobre as questões de racismo, porque o racismo também existe na Europa, infelizmente. As populações têm que evoluir e para evoluir tem que pesar em alguma coisa. Um atleta que leva uma pedrada dentro de campo e um clube que é punido com um jogo com portão fechado e ora, para um futebol tão milionário, uma multa simples de $50 mil. Já os atos racistas que a gente viu aqui no Brasil, na Arena MRV, assim como com Estudiantes de La Plata em relação à torcida gremista, isso continuará passando desapercebido. Agora, a culpa, na minha visão, não é só da Conmebol, que é sim conivente e que não faz absolutamente nada. A culpa deve sim ser compartilhada com os próprios clubes. E aqui eu explico. Os clubes é quem fazem as competições. Se a gente for pegar no futebol sul-americano, o Brasil é, de longe, o espaço onde há mais investimento, o espaço onde estão os melhores jogadores, o espaço que vence a Copa Libertadores da América há alguns anos de maneira consecutiva e assim seguirá. Se estes clubes não se unirem, se estas agremiações trabalharem de forma separada ou separadas, jamais teremos algum tipo de avanço neste ponto. Ficaremos apenas aqui lamentando, cobrando e cobrando e cobrando e cobrando. Então aqui vai o meu recado aos dirigentes, aos cartolas de todo o Brasil. Unam-se. Unam-se porque vocês têm muito mais força do que pensam que têm. Agora, enquanto ficarmos cada um trabalhando por si, nada vai mudar. Vamos aprender um pouco, né, gente? Enfim, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E quem tá aí, que acompanha o Bica Galo, eu peço a sua força, dê uma moral pra gente, porque o canal Bica Galo
E uma moral, eu peço de inscrição, você não é inscrito, se inscreva, por favor, deixe o seu like, mas também para patrocinar o nosso canal. A gente precisa de colaboradores para ajudar a manter a rotina do canal. São vários funcionários, são várias pessoas que estão aqui conosco, e se você quiser ajudar a gente também de alguma forma, né, seja mandando um Pix, qualquer coisa, ajude o Bica Galo. A gente precisa muito da sua ajuda para manter essa estrutura, tá? O nosso QR Code está aí abaixo. Chame a gente lá, troque aquela ideia, tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode ser sim. Muito obrigado por tudo, pessoal. Te espero aqui amanhã, sempre à 1 da tarde. Escreva o seu nome e a sua cidade que eu te mando um abraço. Valeu, obrigado, fui!